Como um pequeno integrado de 8 pinos é capaz de controlar a excitação do MOSFET através das ondas PWM? Você sabe o que leva um MOSFET a queimar? Você sabe quais são os problemas externos que impedem o integrado de gerar ondas PWM? No vídeo de hoje você dominará tudo o que ocorre quanto à excitação, controle e proteções de um conversor DC-DC, tornando sua análise muito mais rápida e segura. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, marque o sininho para receber o aviso sempre quando eu postar novos vídeos. E fique atento que este é o segundo vídeo de uma sequência de 4 sobre o conversor DC-DC. Entender detalhes do integrado gerador de PWM vai te dar segurança na análise quando o defeito não estiver na etapa de potência, ou seja, no MOSFET de saída. Interpretar as ondas e os pinos de realimentação, sejam para controle da tensão de saída ou até da proteção geral, te colocará em um patamar muito acima da maioria dos técnicos e trará ganhos de tempo e dinheiro inacreditáveis. Quando o integrado coração desta fonte está inoperante, a maioria dos técnicos procura saber se o esquema indica alguma tensão nos pinos e, ao medir estas tensões, quando vê que não bate com o esquema, não tem a mínima ideia do que fazer. Troca o integrado ou meça os componentes ao redor dele, ele fica matutando. Medir componentes como resistores tem até alguma lógica, mas medir capacitores, diodos, transistores começa a criar confusões das mais diversas. Veja que uma dessoldagem de um componente da placa, por fazê-lo aquecer, pode fazer que o defeito desapareça momentaneamente, mas quando ele esfria, o defeito pode reaparecer. Alguns técnicos já sabem que a medição com a escala ômica gera muito mais incertezas do que certezas. Quando não encontram a solução, aí começam o processo de varredura para trocar componentes de uma determinada área. E isso por tentativa e erro, com a esperança de encontrar o defeito. E vão nessa ordem: troca do circuito integrado, os eletrolíticos, os capacitores cerâmicos, os transistores. O grande problema é que você deve ter um enorme e organizado estoque de peças, utilizada na maioria dos circuitos. E, claro, tudo isso organizado em um software específico de controle de estoque. Mas, Mário, não é assim que deve ser? Em parte, sim. Claro que ter um bom estoque muito organizado é fundamental, mas trocar 30 ou 40 componentes em uma análise de defeito é insano. Além de que também é um procedimento demorado, pode causar mais defeitos na própria PCI. Mas Mário, eu sou um TechTube e normalmente encontro as soluções na internet. Para quem não sabe, eu chamo de TechTube o técnico que não entende o que faz e busca soluções na internet. Por isso ele é um técnico do YouTube. Na verdade, encontra muitas dicas, mas nesta área específica do integrado controlador PWM, dificilmente encontrará. Isso me lembrou de uma história de reparo que li na revista Saber Eletrônica, que foi assim. Um técnico, fazendo a análise da fonte, deduziu que o conversor não estava funcionando, porque o integrado PWM não estava gerando a excitação do transistor MOSFET. O pino 3 estava com tensão de 0 volt. Começou a comparar algumas tensões da placa com o esquema, não deu para concluir muita coisa. Imediatamente entrou no modo achismo. Deve ser o circuito integrado.
e executou a troca deste. Costumo dizer que esse momento mágico da troca de um componente, não tendo a certeza de que é ele mesmo, é um dos aspectos mais interessantes da psique de um ser humano. É um filme de suspense, igual àqueles do Hitchcock. A pessoa troca o componente e seu coração começa a bater mais forte e acelerado. Ele pega o cabo de força do aparelho e o encaminha em direção à tomada da rede. Ele hesita por um segundo em ligar e dá mais uma olhada se não deixou nada errado. Passa por sua mente milhares de procedimentos que foram ou não feitos e finalmente liga. Se o equipamento funciona, imediatamente se gaba da análise perfeita e certeira. Mas sabemos que normalmente não é isso que ocorre. E, em um momento de silêncio ensurdecedor, confere o secundário da fonte. Não há atenção. Mas voltando ao nosso técnico da revista Saber, ele estava fazendo a análise e já havia trocado uma série de componentes. E daí veio a grande sacada. Ele teve a intuição de trocar o capacitor C339. Sei que esta técnica da intuição é muito usada pela maioria dos técnicos, mas colocar isso em um texto, em uma das maiores revistas lidas no Brasil, achei que foi forçar demais a barra. Já imaginou um iniciante pensando, nossa, em meu curso não me ensinaram essa técnica da intuição. Eu sempre tive a impressão que meus professores, neles estava faltando alguma coisa. Mas vamos lá. Depois desse pensamento, dessa conexão com o além, quando teve a intuição de trocar o C339, ele correu ao estoque, pegou o capacitor de mesmo valor e tensão e trocou. Adivinhe o que aconteceu? Funcionou! E o texto da revista terminou por aí. Mas, Mário, isso é verdade! Verdade verdadeira, meu caro. Saiu mesmo nessa famosa revista da época. Quando eu me lembro disso, não sei se dou gargalhada ou se choro. Mas, Mário, é assim que eu faço. Eu ouço vozes do além. Você está me dizendo que tem outra forma mais eficiente de resolver esse problema? Se houvesse uma escola que ensinasse o método da intuição ou da psicografia do além, até eu queria fazer. Agora, depende de você tomar a decisão. Na CTA Eletrônica, onde o ensino é definitivo, você vai aprender a analisar, sem necessidade da escala ômica, varredura ou vozes do além. Em vez de estudar como um louco por longos 12 ou 15 anos, você com certeza alcançará o mesmo nível em somente um ano ou pouco mais que isso. É simplesmente inacreditável. E isso te levará a consertar ou projetar de forma muito mais rápida, economizando tempo e embolsando muito mais dinheiro. E dominar o circuito integrado formador PWM é somente uma parte desse iceberg enorme que é a eletrônica e seus circuitos. O Rangel de Carvalho, da Mais Eletrônica, o Celso Muniz, da Instrutiva, o Ademilson, do André Cisp, o Ricardo Politi, área de inverters, são exemplos fantásticos de alunos que alcançaram em pouquíssimo tempo um grande poder de análise e fazem a diferença neste grande mercado que tem espaço para todos. Mas, Mário, você está falando de bichões da eletrônica e eu sou apenas um tech-tube que usa o material desses bichões. Eu sei, mas você já está sabendo o caminho de como chegar a ser como eles, ou quem sabe até melhor. Mas você está dizendo que eu tenho que fazer vídeos para ficar como eles? Não.
Estou dizendo apenas que o conhecimento objetivo e eficaz que vai te levar a um nível técnico que somente 2 a 3% dos técnicos possuem, e isso em um tempo muito curto. A grande diferença é que a CTA não possui apenas uma metodologia eficaz de ensino, mas usa de ferramentas exclusivas para fazer que você não dependa de ficar assistindo aos mesmos vídeos por várias vezes e que retenha as informações de uma vez por todas. E para isso você terá uma quantidade muito grande de exercícios. Mas Mário, como eu vou conseguir responder a tantos exercícios para ter essa retenção das informações? Você terá um suporte nunca antes visto em nenhuma instituição, com perguntas e respostas em um fórum, com milhares de participantes. 25 moderadores em grupos do Telegram te ajudarão nas dúvidas mais básicas e 2 aulas de reforço comigo durante a semana para tirar as dúvidas estruturais mais importantes. Se você quer saber mais informações para estudar na CTA eletrônica, acesse esse link que vai aparecer aqui, ó. Como disse, se ficar assistindo vídeos de forma repetitiva, terá uma retenção de informações que poderá chegar a, quem sabe, 25% de tudo aquilo que o vídeo propõe a passar. E o pior é que você tem a impressão que entendeu tudo, mas é no dia a dia que você começa a descobrir que as dúvidas persistem, e tudo isso por falta de retenção da base da eletrônica, que será a principal ferramenta para alcançar o sucesso. Assim, conferir somente as tensões dos pinos do integrado não vai te dar certeza do que está fazendo, se não existir uma base sólida de conhecimento. Como um pequeno integrado de 8 pinos é capaz de controlar a excitação do MOSFET através de ondas PWM. Antes de começar a aula especificamente do nosso querido circuito integrado gerador PWM de excitação do MOSFET, vamos dar uma repassada geral nesse esquema que eu fiquei devendo a vocês na primeira aula, na aula passada. Então vamos lá. Aqui é a entrada da tensão da rede e passa pelos filtros de RF, ou choques de filtro. Esses filtros são responsáveis que toda a geração de ruídos, porque isso aqui trabalha em frequências altas, 40, 60 ou 100 kHz. Mas as frequências harmônicas geradas podem atingir MHz até perto de GHz. Então o objetivo disso aqui é bloquear essas interferências eletromagnéticas, evitando que elas entrem diretamente na rede. Aqui nós temos a entrada, entra no diodo retificador, e temos sobre esse capacitor a tensão que vai de 130 volts DC a 320 ou um pouco mais volts DC sobre esse capacitor. Aí nós temos a tensão, essa tensão entrando aqui no chopper. Não esqueçam de ver o vídeo 1 dessa série. Entra a tensão aqui no chopper, vai até o dreno do FET. O disparo inicial desse FET é feito aqui pela a tensão alta entrando nesse pino, e aí, após o circuito ser polarizado, ele já gera, através do 40, 60 ou 100 kHz, ele já gera aqui, através do pino 5, uma onda quadrada que vai saturar e cortar o FET. Esse FET, por sua vez, como já foi explicado em detalhes no vídeo 1, vai criar um campo que expande e contrai no transformador, e esse vai gerar as tensões do secundário. O objetivo aqui é que tenhamos 19 volts na saída.
E notem que é uma área completamente isolada. Aqui é a área hot, aqui é a área cold. Hot de quente, porque está ligado à rede elétrica, pode gerar choques, né, no ser humano. E aqui a área cold normalmente não tem ligação com a rede elétrica, é totalmente isolado, tanto pelo transformador quanto pelos acopladores óticos. Esse ponto aqui, que liga esse terra a esse terra, mantém em altíssima impedância os terras equivalentes. E isso evita uma série de interferências provenientes da rede. Olha, resistor de alto valor, 40 megohm, e mais um capacitor de pequeno valor. Após a tensão ser gerada, nós temos o circuito amplificador de erro, que nós vamos ver adiante, não hoje, na próxima aula, que vai acender esse LEDzinho interno e vai controlar a largura da onda que vai excitar o FET. Largura da onda. E aí permitindo que a tensão de saída esteja estabilizada com uma variação mínima, 1 a 2% no máximo. Aqui já é toda a área de proteção, onde tem proteção por temperatura e detecção de tensões maiores ou menores, para que eu possa desarmar, através do acoplamento óptico, para que eu possa desarmar o funcionamento do PWM. Então, basicamente, esse aqui é uma fonte simples, é uma fonte muito usada nos equipamentos, nos notebooks, né, na fontezinha externa, nos notebooks, e versátil, altamente versátil. E vamos aqui ao nosso integrado com um pouco mais de detalhes. Nós temos o integrado utilizado na fonte, que pode ser nesse formato, nesse encapsulamento, que é SMD, e o outro que é o comum, com pinos e precisa de furos na placa. Tem esses dois tipos. E aqui os códigos do CI estão especificados aqui, que 461 no X significa que trabalha com 40, 60 ou 100 kHz. Aí eu vou escolher se tiver marcado 4, 6 ou 1. 4, 6 ou 1. E aí vão ser 40, 60 ou 100 kHz. Aqui é o local de fabricação, lote da pastilha, o ano, semana de trabalho e se é livre, no caso aqui, livre de chumbo. Aqui a mesma coisa, temos esse integrado e aqui embaixo os pinos de uma forma simplificada, onde eu tenho aqui uma forma mais lógica, que nós vamos ver agora, o funcionamento básico disso aqui. O coração desse integrado é esse oscilador de clock de 40, 60 ou 100 kHz. Claro que ele não tem essas três frequências. Eu escolho, ou na hora que eu vou comprar, se eu quero o 4, o 6 ou o 1 aqui, ou aqui 40, 60 ou 100, no caso 10. Aqui nessa codificação. E aí ele vai trabalhar com frequências entre 40 e 100 kHz. Caso exija uma maior potência entregue à carga, normalmente eu vou abaixando a tensão para conseguir produzir essa potência de uma forma mais eficaz. Porque à medida que a frequência aumenta, normalmente as potências finais são menores. Esse oscilador vai gerar pulsos que acionará o flip-flop, gerando na saída uma onda quadrada. Essa onda quadrada, deixa eu colocar aqui, terá um controle de largura de pulso feito por essa porta E aqui, que recebe uma tensão e também um ponto aqui que vem lá do source do FET, que vai também controlar, a partir dessa tensão de referência, também vai controlar e fazer o reset do flip-flop. Então o set vai colocar nível alto aqui e o reset, tanto daqui quanto
da gestão de overload, vai zerar, colocar a tensão para baixo, ok? Ah, então o oscilador gera para cima e vem o reset e coloca para baixo, exatamente. Depois vamos ver mais detalhes aí na realimentação. Aqui existe essa variação de onda quadrada, passa por um reforçador, que, claro, a possibilidade de corrente aqui é pequena, mas desse integrado sai mais ou menos 250 miliamperes, fundamental para a excitação correta do transistor FET, que eu vou falar daqui a pouquinho mais detalhes. Então, basicamente, eu tenho aqui a entrada de tensão e, basicamente, esse é o funcionamento deste integrado. Vamos ver ele ligado a um circuito. Agora temos aqui o nosso circuito um pouco simplificado, que dá para visualizar melhor alguns aspectos dele. Vejam só, como eu disse, há uma alimentação vinda daqui e depois para disparo, claro, e depois uma segunda alimentação proveniente do próprio transformador, que vai manter o VCC constante e bem mais firme, né? A filtragem dessa tensão daqui é feita aqui. Então nós temos entre 12 e 20 volts no máximo aqui no pino 6 do circuito integrado. Somente apenas isso já vai fazer com que seja criado a variação PWM. Vamos ver aqui como ela é. Temos aqui a tela do osciloscópio. A variação PWM, se eu pegar aqui em relação à massa, essa variação vai ser, né, na verdade, aqui GND do osciloscópio, e eu colocar time division 2 micro, time division do osciloscópio em 2 micro, e na tensão, na frequência de 40 kHz, o ciclo da onda quadrada vai ocupar 25 microsegundos. 25 microsegundos, se cada divisão aqui tem 2 microsegundos, eu vou ultrapassar a tela. Um ciclo vai ultrapassar a tela, mas vamos pegar como referência 100 kHz. 100 kHz vai dar 10 microsegundos, e se eu tenho 2 microsegundos no meu tempo por divisão, a minha variação ela vai ocupar 10, são 5, né? Então nós temos 2,5, varia, pronto. Ocupou aqui 5 divisões. Notem que essa parte aqui, essa excitação é feita pelo oscilador interno. E esse corte, excitação, porque aqui temos 0 volts, e aqui depende da alimentação, pode ser 12 a perto de 20 volts. Então essa excitação aqui vai fazer com que o FET sature. E essa realimentação que tem aqui vai controlar essa largura ou controlar o tempo de saturação do transistor MOSFET. Quanto mais largo essa parte de cima, vejam que houve um deslocamento para o lado de cá, quanto mais largo é essa parte de cima, mais tempo o MOSFET vai ficar saturado, mais campo será criado. E na hora que ele cortar, isso aqui não esqueçam que isso aqui é o gate, hein? Na hora que ele cortar, as formas de onda daqui foram vistas na aula anterior, não esqueçam disso. Então na hora que ele cortar, vai gerar as tensões de indução. Vai ser aqui, vai ser aqui. Ok? Mas quanto mais tempo ele está, mais tensão é gerada. Quanto menos tempo ele fica saturado, menos tensões de saída são geradas. É claro que ele não vai fazer essa alteração de largura para alterar a tensão de saída. E sim, prestem atenção agora, hein? E sim,
compensar o consumo que ocorrerá. Vocês sabem que a carga, sendo um notebook, poderá ter uma espera, um tipo de stand-by, com um consumo mínimo, e também poderá estar no máximo processamento, consumindo muito, perto dos 70 watts. Então, se ele está numa fase de espera ou pouco consumo, a largura será isso. E quando eu aumento o consumo do meu notebook, a largura vem para isso. Portanto, é essa forma que o integrado se comportará. E claro, a variação, quer ver, funciona resumidamente, que nós vamos verificar os detalhes no vídeo 3, o vídeo seguinte. A amostra da tensão aqui vai acender mais ou menos esse LED interno, não é essa configuração real, mas vai acender mais ou menos esse LED interno que vai excitar o transistor. Essa excitação do transistor fará com que essa tensão de realimentação, feedback, faça esse controle no tempo da forma de onda, controle aqui no tempo dessa forma de onda, PWM, de excitação deste FET. Uma outra situação muito interessante além da forma de onda, é a corrente que tem que ser gerada aqui. Porque esse driver, ele deve excitar com uma corrente razoável, e no caso aí está dizendo que é 250 mA. Esses 250 mA são necessários para vencer tanto a capacitância de entrada, gate, source. Vencer capacitância é sim, porque na verdade o driver ele possui dois transistores internos. Pode ser bipolar ou FET, mas possui dois transistores internos. E isso eu levo, esse transistor é excitado levando ao positivo, permitindo uma forte corrente para o gate e vencendo rapidamente a capacitância de entrada. Já quando esse aqui também satura, a tensão cai e eu tenho a capacitância de saída, que também deve ser vencida. É por isso que a corrente, para vencer as capacitâncias, carregar rapidamente os capacitores e saturar e cortar muito rapidamente o FET, é fundamental para que ele não aqueça. Então, observação importante. Um FET aquecendo pode ser falta de corrente suficiente proveniente do nosso circuito integrado, certo? É claro que também pode ser consumo, mas o circuito ele tem desarme também por consumo e é detectado nesse resistor aqui, que no caso do nosso esquema é 0,3 ohms. Aqui tem mais um fato interessante. Vamos colocar duas formas de onda. A onda de excitação no gate, ela é assim, ó, como eu havia dito. Eu vou diminuir aqui que eu vou fazer várias comparações. Então essa é a forma do gate. Aqui é o GND. Se eu tivesse mais um canal, que eu vou precisar de 3, aqui eu vou ter isso. Ó. Isso aqui é a saturação. Vou diminuir um pouquinho. Vamos dizer que ele está com consumo menor. Vamos diminuir isso aqui. Então isso aqui é excitação. Quando a tensão sobe, o dreno do FET, a tensão cai, vai a zero. Então nós vamos começar aqui, ó. Está lá, 0. E quando cai a tensão aqui, vai a zero, ele corta. Ele corta e gera essa variação que tem esse repique aqui. Ai, como é que é isso? Vídeo anterior foi falado isso em detalhes.
Novamente o FET é excitado, a tensão zera. E aí eu tenho esse tempo aqui de saturação até que ele corta novamente e cria essa variaçãozinha aqui. Então essa aqui é zero e aqui pode ser cerca de 300, 200 volts. Finalmente, quando o transistor FET está saturado, vai circular corrente por aqui. E se aqui nós temos 0,3 ohms, vai ter, claro, uma queda de tensão proporcional ao valor da resistência. Então eu tenho zero de corrente quando o FET está cortado, mas quando ele satura, a corrente vai aumentando aos poucos e aparecerá uma forma de onda desse tipo aqui, nesse ponto, uma dente de serra. E depois que o FET corta, ela zera. Mantém zerada até aqui, até que novamente sofre excitação. Na saturação do transistor FET circula uma corrente. Mas espera aí, esse meu osciloscópio está medindo corrente? Não, está medindo uma tensão, mas na verdade corresponde à corrente circulante. 0,3 significa que se circular 1 ampere aqui, eu vou ter uma tensão que vai chegar a 0,3 volts. Mas esse nível aqui pode chegar a mais ou menos 2 volts, com uma média aqui de 1 volt. Isso significará, se eu tiver 1 volt aqui médios, 0, 1 volt e 2 volts, significará que 2 volts dividido por 0,3 dará uma corrente de 6 amperes, aproximadamente. E 1 volt, então aqui nós teríamos o equivalente a 6 amperes. E aqui no meio, claro, 3 amperes. Para esse circuito eu exagerei, é um pouco menos, não alcança 2 volts. Mas a forma de onda é essa. E por essa forma de onda, eu sei se está havendo muito consumo ou pouco consumo. Claro que, de acordo com o consumo, vamos dizer que eu estou num consumo muito baixo. Um consumo muito baixo, essa dente de serra vai vir aqui com uma queda de tensão bem baixa. E quando eu estou num consumo maior, é aquela forma anterior. É claro que existe um limite. Se eu chegar a ter uma variação muito intensa, ou seja, uma corrente bem alta aqui a cada saturação do FET, o integrado vai desarmar e desde que até o ponto em que quando o curto ou o consumo excessivo for retirado, ele volta ao funcionamento. Então aqui é a entrada de desarme por corrente. Também há um processo chamado de multiburst ou um trabalho em que ele pode apresentar intervalos de funcionamento e um corte. Então nós vamos visualizar aqui o que seria isso. Eu posso encontrar formas de onda aqui ou na saída do FET dessa forma. Pulso positivo, zerou. Pulso positivo, zerou. Pulso positivo, zerou. Pulso positivo, zerou. Vários pulsos positivos e zero. Depois dá um intervalo inoperante. Pulsos positivos e zero. Pulsos positivos e zero. Positivo e zero. Positivo e zero. Positivo e zero. Depois aparecem mais. Isso aqui é chamado multiburst. Rajadas, multirrajadas. Isso ocorre quando o consumo é muito baixo, quando o aparelho está em stand-by, quando não há consumo algum, ele entra nesse funcionamento. Por quê? Porque eu coloco energia na saída e depois tiro essa energia durante um tempo razoável. Como o consumo é baixíssimo, a tensão da saída ela cai pouquíssimo, até que volta a aparecer a variação, depois cai pouquíssimo.
e assim é feito, olha lá, ok? E também pode acontecer essa mesma variação quando o consumo é muito alto, aí também ele entra no processo de multiburst. Só que nesse processo de multiburst, nós verificamos que a tensão de saída faz isso, ó. E aí, nesses casos, é aconselhável colocar fontes externas, deixa a fonte desligada, aí eu faço jampeamento, coloco fonte externa nestes pontos. E aí eu posso verificar se está havendo um consumo excessivo ou não. Então essas formas de visualização, em que ele entra nesse processo de excitação, tem que tomar muito cuidado com o sincronismo do osciloscópio, porque muitas vezes não se percebe esses pulsos, está parado esses pulsos. Notem que aqui está numa frequência relativamente baixa. Há um tempo de divisão, cerca de 100 microsegundos por divisão. Tem que estar atento com respeito a isso, ok? Senão não vai enxergar essas variações múltiplas aqui, 100 ou 1 milissegundo, também para visualizar isso aqui. Portanto, esse é o nosso integradinho formador PWM, que tem todas essas nuances. Claro que faltou ainda ver em detalhes tanto a parte de proteção quanto a parte de controle. Pronto, foi muita informação, não? Mas lembre-se que a prática de tudo isso será fundamental para reter boa parte dessas informações. Se você é iniciante na área, está na hora de ter um osciloscópio portátil, que pode adquirir pelo valor de R$ 700 e começar a praticar nas mais diversas formas de onda, que foram explanadas em detalhes aqui. Se você já é um técnico experiente, deve possuir um osciloscópio analógico ou até os modernos digitais de mesa. O grande problema não é colocar as formas de onda na tela, a maioria sabe fazer isso, mas sim interpretá-las, e isso sim te levará a uma rápida conclusão do defeito. Mas não paramos por aí. No próximo vídeo veremos em detalhes como manter a tensão de saída totalmente estabilizada. E isso será feito pelo amplificador de erro, chegando ao integrado via acoplador óptico. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Dê seu like para que o YouTube distribua isso para muitos e muitos técnicos. Um grande beijo no seu coração.